Seguimos com liberdade de opinião. Agora vamos direto para Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quinta-feira. Bom dia, Roberta. Vamos em frente. Vamos em frente, então, falando sobre o nosso primeiro assunto. O jornalismo da CNN teve acesso à troca de mensagens do deputado Luiz Miranda com o assessor da Presidência da República, em que o parlamentar alerta sobre indícios de crime na compra da vacina indiana Covaxin. Miranda disse que o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, teve conhecimento desses problemas. Depois de apresentar as mensagens e afirmar que avisou o presidente Jair Bolsonaro sobre essas irregularidades, Miranda disse que a situação é muito pior do que todos imaginam. Vamos ver. Eu vou sair daqui hoje e vou pedir segurança para mim e para o meu irmão. Eu sei onde eu estou mexendo. É muito pior do que vocês imaginam. Eu pretendo na CPI deixar bem claro que é muito pior do que imaginam. É algo gravíssimo. Estamos falando de bilhões e talvez as pessoas estão dispostas a calar qualquer um que entre no seu caminho. Alexandre, como é que você avalia essas declarações do deputado Luiz Miranda? Até diria que ele sabe como isso funciona, que ele já foi processado por ameaça de morte contra uma outra pessoa. Mas, enfim, olha, eu fui dormir mais tarde porque eu quis rever essa longa entrevista dele na CNN, 70 minutos. Então, anotei aqui, são declarações gravíssimas. E são palavras dele, não são minhas. Tem como comprovar categoricamente intenção maléfica. Ela tinha indícios claros de corrupção. Não pode mostrar as provas porque vai mostrar na CPI. É um desvio de conduta pelo ilícito. Há um grupo, né? Aí ele diz que todos os superiores fizeram pressão sobre o irmão dele, que o Ministério da Saúde está contaminado por pessoas que já estão por muito tempo lá dentro. Que todo mundo em cima do irmão dele sobre aditivos com mudanças em produtos, né? Não era ainda a vacina, era uma denúncia que ele ofereceu lá no primeiro ano de governo. Ele disse que entregou para o Onyx Lorenzoni um dossiê em 2019 com indícios de corrupção em governos anteriores. Depois, é o mesmo grupo econômico, ele aí identifica, que envolve a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Diz que tem provas testemunhais. O que mais? E que é uma empresa que tem interesse em bilhões, né? E que terá interesse em calar. É uma caixa preta. Sairão muitos presos do Ministério da Saúde e alguns do lobby de fora. É uma organização criminosa de bilhões e não são apenas 2 ou 3 pessoas. É um sistema criminoso, tenho certeza, bandidos perigosos dispostos a matar. Aí ele diz que a vida dele está em risco, a vida do seu irmão, porque são bandidos que têm que ir para a cadeia, né? São palavras dele, não são minhas. Depois ele fala de Pazuello, diz que Pazuello não falou na CPI por amor à vida. E conta que Pazuello, com lágrimas nos olhos, no olho, disse que foi expulso do Ministério da Saúde por esse grupo. Então ele está tratando aí de um grupo poderosíssimo, né? São declarações dele que eu ouvi 2 vezes na entrevista, porque eu fiquei assim meio, eu tenho que saber qual é o resumo dessa ópera, né? Juntar as palavras dele para saber o que ele está dizendo. E ele disse isso aí. É gravíssimo o que diz o deputado Luiz Miranda. Roberta? Alexandre, os integrantes da CPI da pandemia tratam com cautela as denúncias sobre possíveis erros do governo na compra da Covaxin e sobre a suposta ciência de Jair Bolsonaro em relação às irregularidades. Vamos ver. Dentro do Ministério da Saúde, né, todas as atribuições são muito bem definidas. Então, eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de afirmação categórica. Por enquanto, é uma afirmação que está sendo dita e que deve passar pela luz da verdade. Circunstância recomenda prudência,
aguardarmos os depoimentos, verificarmos o que é que nós vamos acessar de prova verdadeiramente, para que a gente possa, na sequência, emitir um juízo, né, do que é que aconteceu ou deixou de acontecer. Estamos percebendo que existia também um enorme esquema de corrupção, da qual tinha o envolvimento de agentes do Ministério da Saúde e talvez outros servidores públicos. A CPI vai avançar agora para encontrar onde tiver que encontrar quem são os responsáveis por esse esquema criminoso que operou enquanto os brasileiros morriam. Sobre esse posicionamento dos integrantes da CPI em relação às declarações do deputado Luiz Miranda, Alexandre, qual que é a sua avaliação? O momento é mesmo de cautela? Bom, em primeiro lugar, me referindo ao senador Randolph Rodrigues, né, há sim, né, aqui todo mundo sabe, que no departamento de compras, DELOG, coisa assim, do Ministério da Saúde, tradicionalmente, de décadas, né, problemas de compras, com próteses, com medicamentos, né, esse esquema. Não... Então, a questão é saber se esse esquema continua, né, se Pazuello saiu porque não liberou mais. Ele diz aqui várias vezes que ele não soltou grana para os que queriam dinheiro público. Isso é palavra de Luiz Miranda na entrevista. Ele é o Pazuello, né? Então, será que foi isso? Tem essa estrutura que veio lá herdada, sabe lá de que governo, né? Bom, e a cautela? A cautela... Eu vou começar da cautela, porque aqui em Brasília, né, a capital da República, a corte, a gente conhece as pessoas. E Luiz Miranda é uma figura conhecida aqui em Brasília, né, velha conhecida. Ele próprio diz, né, ele levanta essa questão, ele diz na entrevista, em 2019 eu era mais famoso, que eu vim dos Estados Unidos, e tem quem acha que eu sou uma má pessoa. Bom... Ele tinha aqui, eu não quero entrar no ad hominem, né? Mas ele tinha aqui Fit Corpus, era uma franquia de clínica de estética, que estava proibida pelo Conselho Regional de Medicina, que teve muitas confusões com franqueados, com pessoas que entraram na justiça porque foram fazer depilação, saíram queimadas e tal. Aí teve até o passaporte apreendido, né, num desses processos. Aí ele foi para os Estados Unidos em 2014 e lá na Flórida estava lá com o Gifts for World, né, e também teve um monte de problema com isso, né. Aí voltou para o Brasil, fez campanha de lá da Flórida via internet, voltou e foi eleito, foi o 6º mais votado em 8 deputados. Aí vários partidos que ficaram sem a vaga entraram na Justiça Eleitoral, dizendo que ele estava fazendo sorteio para pegar eleitor de iPhone e tal, né? Mas foi absolvido por 6-0. Então, aí ele teve um problema do irmão dele, né? O irmão dele foi exonerado lá em 2019, mas ele procurou o ministro Pazuello para reverter e conseguiu. E depois o irmão dele estava respondendo a uma investigação no Ministério Público. Ele procurou o presidente dia 20, 21, né? E o irmão dele tinha depoimento do Ministério Público no fim do mês. Ele foi um pouquinho antes do irmão dele ter que depor no Ministério Público sobre um monte de casos, né? E depois o irmão dele foi chamado à CPI, ele foi a Renan também defender o irmão, ou seja, usou o mandato para defender o irmão que está respondendo a algum tipo de investigação, né? Então, tem essa questão, por isso que o Renan Calheiros fala em cautela, está todo mundo com cautela. O que é isso, né? Ele próprio, ele diz aqui, ele terminou a entrevista com lágrimas nos olhos, né? E ele diz, estou falando a verdade, né? Lembra aquele bilhetinho do menino para a mãe. Então, aí contou que ele foi procurar o Lira também. Na verdade, ele também estava magoado porque ele queria ser relator da reforma tributária e acha que o governo bloqueou.
foi procurar o Lira, disse, eu vou contar, vou acontecer, e o Lira chegou, então explode, se você tem coisas, explode. Ele contou isso, né? Eu não estou inventando, ele contou isso na entrevista, né? Então, dia 20, eu anotei aqui, dia 20 ele foi ao presidente, dia 31 do mesmo mês, de março, ele tinha esse depoimento no Ministério Público. Então, há essas questões aí que levam as pessoas lá da CPI a pensarem em cautela. Mas, como diz Randolfo, sem deixar de investigar tem ainda esse quisto no Ministério da Saúde, lá no Departamento de Compras, né? Isso é preciso saber, porque dinheiro público fica ainda mais valioso quando há uma pandemia, né? E quando é desviado durante uma pandemia, é mais valioso ainda, seja para vacina, seja para respirador, seja para hospital de campanha. Roberta? O governo federal afirmou que o presidente Bolsonaro pediu à Polícia Federal uma investigação sobre as declarações de Luiz Miranda e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, negou qualquer irregularidade no contrato da vacina indiana e prometeu processar os acusadores. Vamos ver. Quero dizer 3 coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. O senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal. Alexandre, como é que você avalia a postura do governo federal depois das declarações que vieram à tona do deputado Luiz Miranda? Pois é, parece que o deputado conseguiu que se investigue ainda mais o irmão dele, que já estava sendo investigado, né? E agora a investigação é na CPI, é na Polícia Federal, já estava no Ministério Público do Distrito Federal, com a ligação de Secretaria de Saúde, como ele mencionou na entrevista, né? Então, bom, o fato é que, embora o governo não tenha pago um centavo ainda da Covaxin, da Índia, né, que é através de uma subsidiária dela em Singapura estava negociando, mas e tem aí essa nota fiscal que o deputado, mostrando aí o seu sotaque da Flórida, né, chamou de invoice o tempo todo, né, a fatura, então vai ser investigado, é muito bom. Agora, o importante é que isso pode ter levantado o quisto que ficou, né, o aparelhamento de corrupção que ficou dentro do Ministério da Saúde, que pode ter ficado, pelo menos há indícios de que seja isso, né? Outra coisa, ele não tinha o telefone do presidente da República porque precisou vir através de intermediário para chegar ao presidente. Foi lá, pelo que ele postou nas redes sociais, ele foi tratado de interesse de caminhoneiro. Ele não mencionou a questão do irmão dele, ou seja, ele acha que é um assunto que na época era para não falar muito no assunto, né? Mas ele disse que depois que saiu o depoimento ao Ministério Público, aí que ele resolveu falar, e a CPI chamou também, então começou um certo cerco aí, né? E tudo isso está assim, envolto numa nuvem de mistério, por enquanto, que as investigações vão mostrar onde está a verdade. Mas, sim, se o governo federal não pagou nada ainda, mas parece que o contrato saiu, porque, afinal, a Anvisa autorizou a importação especial, controlada, da
Covaxin e da Sputnik. Controlada por quê? Olha os cuidados. A Anvisa está com o pé atrás. Ontem a gente falou aqui do Chile, né? A Anvisa está com o pé atrás. Porque cada lote, a Anvisa exigiu, cada lote tem que passar pela análise da Fiocruz. E essas vacinas, essas duas, só podem ser aplicadas, disse a Anvisa, em adultos saudáveis, né? E tem que haver esse controle. É muito bom a gente saber que a Anvisa está de olho nisso também, né? Que é a parte sanitária desse assunto que é econômico e financeiro. Roberta? Vamos para o próximo assunto então, Alexandre. Alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal, Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, mas não explicou o motivo. O governo já anunciou um novo nome para comandar a pasta, que é o de Joaquim Álvaro Leite. Em um breve discurso, Salles disse que, ao longo dos 2 anos e 7 meses em que comandou o Ministério do Meio Ambiente, sempre buscou colocar em prática as orientações do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Alexandre, como é que você avalia esse pedido de demissão do ministro Salles? Qual que teria sido o motivo? Roberta, não estranhe, porque eu vou começar falando de um prefeito, um homem que foi prefeito 2 vezes da sua terra, de Juiz de Fora. Chama-se Itamar Franco. Quando ele era presidente da República, eu já dei esse exemplo aqui mais de uma vez, né? Um ministro dele, o Henrique Argrives, foi acusado lá de alguma coisa e o ministro saiu imediatamente, provou inocência e voltou para o lugar que era dele, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho que o ministro Salles talvez tenha perdido a oportunidade, o timing, né? Para usar aí um anglicismo, o timing dessa saída, né? Eu saio agora para provar minha inocência. No dia 19 de maio, quando a Polícia Federal o surpreendeu, né, com busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na casa dele em São Paulo. Foi surpresa para ele, foi surpresa para o presidente. Aí derrubou aquela narrativa de que o presidente tem interferência na Polícia Federal, etc. Mas a Polícia Federal foi lá na casa dele, né? Dia 19 de maio. Depois, no dia 2 de junho, né, quando a ministra Carmen Lúcia autorizou, porque o Supremo tem que autorizar, a abertura de inquérito contra um ministro do Poder Executivo, né? Então foram 2 oportunidades, era sair agora, né? Ele não saiu e ficou com amigos em cima, ele estava querendo sair já no fim de semana, mas parlamentares, amigos dele, fica, e ele foi ficando, acabou saindo, né? Eu fico imaginando assim, né, um pouquinho de... que o vice-presidente da República, coordenador lá do Grupo da Amazônia, o general Mourão, deve estar pensando assim naquela história do rir melhor quem ri por último, né? Mas, enfim, foi por causa de outro Alexandre, né? Alexandre Saraiva, delegado superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que com aquele caso do madeireiro, suspeitando do ministro, foram exportadas madeiras ilegalmente, ele apresentou notícia-crime lá no Supremo. Depois até perdeu o cargo por ter apresentado notícia-crime contra o ministro, talvez sem ter avisado o chefe dele, né? Mas, enfim, saiu agora, não aguentou a pressão, né? A vantagem é que entra uma pessoa que tem o pé na terra, né? Tem gente até... O preconceito, mas ele é ligado à bancada ruralista. Gente, ele é ligado à bancada que produz o alimento que a gente come todos os dias. É ligado ao agro que garante as nossas contas externas, o equilíbrio do nosso balanço de pagamentos, o superávit na nossa balança comercial e, sobretudo, a garantia alimentar. Uau! É incrível. Mas, enfim, por quê? Porque ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Mas antes disso, vejam, além disso, ele é do Ministério do Meio Ambiente, ele era do Departamento de Florestas,
né? Depois passou a ser o secretário de Amazônia e de Recursos Ambientais, como é o nome mesmo? É algo assim, de instrumentos de proteção à natureza. E então ele é um homem da terra e ligado. A gente ouviu aí a entrevista da ministra Tereza Cristina há pouco, antes do Liberdade de Opinião, né? A terra hoje, o agro hoje, está metido num compromisso de sustentabilidade. Eu ajudo a natureza para que a natureza me ajude, porque eu vivo da natureza, porque se a natureza for hostil comigo, eu não tenho produção, eu tenho uma produtividade lá embaixo, né? Então eu tenho que proteger a natureza, está na cabeça hoje do agro todo. Virou, vamos chamar até de moda, mas essa história de sustentabilidade, porque veio com força. Além disso, há a pressão no exterior, que o Brasil tem que apresentar uma agricultura sustentável para vender seus produtos, para entrar nos mercados, para ampliar os mercados, para não ficar dependendo só daquele mercado chinês que depende da gente, né? Mas, enfim, a agricultura ABC, agora a gente viu no Plano Safra o lançamento. ABC o que é? É agricultura com baixo carbono. Está todo mundo voltado para isso. E o Joaquim Álvaro Leite está ligado a isso. Ele está ligado às duas coisas, né? Ao agro e à proteção e à sustentabilidade. Então, acho que está chegando aí um nome que serve como uma luva no objetivo duplo de produção de alimento cada vez mais e melhor, com mais produtividade, com convívio, proteção, manutenção da natureza. Roberta? Alexandre, obrigada, ótima quinta-feira e até amanhã. Até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.